Hoje não mais, não quer dizer que ainda não me reste um pouco assim de saudades, mas eu tinha muita saudade da terra onde eu nasci, principalmente porque os meus pais moravam lá, hoje são falecidos. Ainda tenho saudade de familiares, dois irmãos que eu tenho lá, e também a minha sogra, né, que moram lá. E a gente sempre queria saber, quando a gente estava longe, distante, e não tinha condições de ir, assim, íamos esporadicamente para essa cidade, mas a gente sempre tinha curiosidade de saber como é que estava o pessoal, como é que estava a cidade, como é que estavam as pessoas. E quando tínhamos a oportunidade de ir até lá, nós sempre encontrávamos alguma coisa diferente, sempre. Quando eu cheguei aqui em Pouso Alegre, em 1980, praticamente não tinha nada aqui, nada mesmo, né? Se voltar no tempo, há 40 anos atrás, apenas tinha um único prédio aqui nessa cidade, nada mais. Hoje tem prédios aí, né? Então, mas quando eu saí de Jundiaí há 40 anos atrás, 43 anos na verdade, quando eu volto para lá hoje também, é um lugar assim que eu não conheço mais, totalmente assim, totalmente diferente, tudo mudou, né? Mas a gente sempre tinha curiosidade e naquela época a gente não tinha assim um meio de comunicação muito simples e muito fácil, porque o meio de comunicação era através de orelhão, né? Meus pais não tinham telefone em casa, eu não tinha telefone, então a gente se comunicava às vezes por carta, né? Por carta e minha mãe escrevia, eu escrevia para eles, enfim, né? Era o meio de se comunicar, de saber como é que eles estavam, de saber como é que as coisas estavam. Hoje não. Hoje a comunicação, você pode fazer uma chamada de vídeo e conversar com o irmão lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, em qualquer parte do mundo, praticamente, né? Você tem esse acesso com facilidade. Talvez, eu não sei. Talvez isso tenha acontecido com você, você que tem parente longe, distante, ou você que foi para um outro lugar e não tinha assim uma fácil comunicação, né, da sua cidade, dos seus parentes, da sua terra, enfim, né? Eu quero falar, amado, sobre uma inquietação que existia no coração de um homem chamado Neemias. Neemias, como tantos outros judeus, havia sido levado cativo para um determinado local. E ele ficou muitos anos nesse local, e ele sentia uma angústia muito grande no coração. Se há 40 anos atrás não era muito simples a comunicação, imagine naquela época, naquele tempo, quão difícil era, né? Quão difícil era, muito difícil a comunicação. Mas ele tinha um anseio no coração onde ele estava servindo ao rei Artaxerxes. Ele tinha um anseio no coração de saber como é que estava a cidade dele, como é que estavam os parentes dele, como é que, enfim, estava o povo. E essa inquietação que ele tinha, irmão, era uma inquietação natural dele, mas era uma inquietação movida e motivada pelo Espírito Santo de Deus. Por que movida e motivada? Porque ele estava pedindo que desejava ter alguém que viesse visitá-lo, para que ele pudesse então questionar essa pessoa a respeito, né, da sua cidade, do seu povo. E um belo dia, quem é que chega lá? O irmão dele, chamado Anani. Chega lá o irmão dele e ele questiona o irmão dele como é que vai a cidade, como é que está o povo, como é que estão os nossos parentes. E a notícia que ele recebeu não foi uma notícia boa, não foi uma notícia de alegrar o coração dele. Foi uma notícia que fez pesar o coração dele. E quando essa notícia fez pesar o coração dele, ele foi falar com Deus. A inquietação que ele sentiu, e ele buscou a Deus em oração, e ele começou a sentir algo movendo-o por dentro, que ele queria fazer alguma coisa.
olha que eu vou lhe dizer, irmão, muitos de nós, às vezes, recebemos uma mesma notícia. Muitos de nós recebemos. Ele não foi a primeira pessoa a saber a situação que estava lá. Havia outras tantas pessoas que sabiam, mas ninguém tinha tomado a iniciativa de fazer alguma coisa. E às vezes acontece assim com a gente também. A gente vê uma necessidade, mas a gente não tem a iniciativa de fazer absolutamente nada, porque a gente sempre acha assim, outra pessoa vai fazer, um outro fulano vai fazer, o outro ciclano vai fazer, né? E às vezes a gente gosta de ficar acomodado. Aquilo que a gente está vendo não é bom, o sentimento que a gente está tendo de ver aqui não é bom, mas a gente não tem em nós nenhuma motivação para tomar uma atitude de fazer alguma coisa, nenhuma. E às vezes nós até queremos ficar afastado de tudo e de todos, para não termos qualquer tipo de aproximação, para que absolutamente nada possa nos tocar, ainda que a gente veja, ou a gente não quer nem ver também, para não sentir tocado por aquilo lá e buscar fazer algo. Neemias, meus irmãos, o que ele fez? Ele foi orar a Deus, ele foi falar com Deus, para saber o que é que ele devia fazer, porque ele estava inquieto, e ele fala com Deus, e ele pede várias coisas para Deus, e Deus confirma tudo o que ele fala com o Senhor. Mas sabe, meus irmãos, às vezes nós imaginamos o seguinte, porque eu estou agora conhecendo a Deus, eu estou agora com o meu coração voltado para as coisas do Senhor, e porque nós cremos que o Deus que nós temos agora como nosso Salvador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Deus, Ele é o Supremo, não há nada e ninguém acima dEle. Nós pensamos, imaginamos que tudo que iremos fazer para Deus, não encontraremos obstáculo algum, porque nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, que é o Todo-Poderoso. Nós imaginamos que nós não vamos sentir mal, que nós não vamos sentir oposição, que nós não vamos sentir uma preguiça que de repente vem no nosso corpo, que nós não vamos sentir nada falando dos nossos ouvidos para a gente se aborrecer, desanimar, que nós não vamos ter absolutamente nenhum. Afinal, nós estamos fazendo algo para o Senhor. Estamos fazendo algo para o Senhor. Mas, amados, verdadeiramente, Neemias, ele conseguiu ir até onde ele queria ir para reconstruir os muros da cidade, os muros ao redor da cidade de Jerusalém, porque os muros estavam destruídos. As portas haviam sido arrancadas, os umbrais haviam ateado fogo nesses umbrais, e ele então, quando ele chega, ele vê a cidade naquele estado, ele não fala para ninguém a missão que Deus lhe havia incumbido, não fala para ninguém. Sabe, irmãos, que na verdade é muito bom, às vezes, você não comunicar algumas coisas que Deus fala para você não falar para ninguém, porque se Ele quiser que os outros saibam, Ele mesmo vai dizer, Ele mesmo vai falar, Ele mesmo vai revelar. Mas quando não é para você, quando Ele mostrou alguma coisa, é para você. E Ele pode permitir que você venha mostrar e revelar isso na hora certa, no momento certo, no momento exato. Então ele chega lá e ele vai fazer o quê? Um levantamento da situação. E ele começa a olhar a situação como era, levanta de madrugada, vai aqui, vai ali, vai acolá, e ele olha tudo, e ele observa
e ele vê uma coisa: o que é que ele vai precisar, o que é que ele vai necessitar para reconstruir todas as coisas. O que ele vai precisar? Muito embora o irmão dele já havia falado como estava as portas, tudo, e por isso ele pediu carta para o rei Artaxerxes, para a pessoa que era responsável pelas florestas do rei, para que na hora que ele precisasse, pudesse então pegar a madeira para refazer ou fazer as portas, os umbrais, tudo. Ele tinha tudo isso, porque o irmão já tinha falado. Mas ele vai observar e ele vai ver o que é necessário. Irmão, não construa absolutamente nada se você não tiver condições de terminar. Não comece absolutamente nada se for para você parar no meio. Não faça isso. Não comece absolutamente nada, se você não tiver condições, porque senão você vai ser envergonhado. Você vai começar algo e você não vai ter como acabar. Você não vai fazer os cálculos do que você vai gastar. Você vai assim a esmo, não. Então ele saiu para ver, e ele sabia que Deus iria providenciar o que era necessário, porque ele já estava tendo dentro do coração dele essa revelação. Então, quando o Senhor pedir para você fazer alguma coisa, amado, creia nele, ainda que você observe tudo, ainda que você não tenha nada em mãos, mas se ele falou que é para você fazer, é que ele vai dar as condições necessárias para você fazer. Faça o cálculo: Senhor, vou precisar disso. Ele vai lá, então, ele transmite às pessoas a notícia de que ele haveria de reconstruir os muros. Haveria de reconstruir os muros. Irmão, quando essa notícia se espalhou, né? Opositores começaram a se levantar. E no capítulo de número 4 está escrito assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquelas muralhas de pedra. O que ele inicia, irmão? Ele inicia com uma pressão, falando coisas para desanimar os judeus que estavam perto de Neemias. E o amigo de Sambalate, Tobias, começa então a denegrir: vocês não vão conseguir fazer nada, e olha, se vocês conseguirem, a obra de vocês é fútil, uma raposa virá e conseguirá derrubar todo o muro. Mas eles estavam falando assim, meus irmãos, porque eles não queriam a reconstrução do muro. Irmão, você às vezes entregou a tua vida, ou entregou a tua vida para Jesus, né? E você nasceu de novo, mas o teu inimigo que quer impedir a tua caminhada, ele começa a falar para você assim: você agora é crente, você agora está na igreja,
você agora aceitou Jesus. Isso não vai para frente não, isso não vai demorar muito, e já já você larga de tudo, já já você abandona tudo, já já você afasta de tudo. Você colocou a tua mão para ser líder de alguma coisa, o que é você? Já já, na primeira lutinha que aparecer, você já abandona tudo. Amado irmão, Deus é contigo, Deus é conosco, Deus Ele é conosco, e nós devemos dar ouvido, sim, para aquilo que Deus fala para nós, e não darmos ouvido para aquilo que é soprado do lado de fora. Devemos dar ouvido por aquele que nos incumbiu de alguma tarefa, aquele que colocou e confiou à nossa mão alguma coisa, e não dar ouvido para outras coisas que têm o intuito de te desanimar, tem o intuito de desmerecer o que você está fazendo. Mas guarde uma palavra que Neemias disse: ele estava fazendo uma grande obra para o Senhor. Amém? Ele estava fazendo uma grande obra para o Senhor, e ele sabia discernir a voz de Deus com a voz do inimigo. A voz de Deus é: caminhe, mesmo que haja oposição, mesmo que haja espinhos, mesmo que haja dificuldade, caminhe, vai em frente, porque eu estou com você. Mas a voz do inimigo é: abandona, isso que você está fazendo não está servindo para nada, não está adiantando nada, larga a mão disso, joga fora isso, sai dessa aí. É isso que ele fala. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Para que você vai na igreja? Para quê? Para que você vai na igreja? Para quê? Para que você vai na igreja? Para quê? A vida está do mesmo jeito, irmão. A vida pode estar do mesmo jeito, a vida social pode estar do mesmo jeito, a vida financeira pode estar do mesmo jeito, mas você não pode permitir que o maior milagre que o Senhor Deus faz na vida de um homem seja anulado na tua vida. Você não pode permitir que a salvação que foi gerada por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo na sua vida, o inimigo venha dizer para você que não tem valor. Você não pode. Não pode. Eu quero falar de 3 características que são imprescindíveis para nós realizarmos a obra do Senhor. A primeira delas está escrito no capítulo 4, versículo 6, que diz assim, quando Neemias e os demais encontraram essa oposição de Sanbalate e Tobias, e vieram com as ameaças, tentando desonrar, tentando desanimá-los, tentando desvalorizar o que eles estavam fazendo. O que foi que Neemias fez? Neemias, ele levou isso a Deus em oração. Ele disse assim, versículo 4, capítulo 4, versículo 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Eles desafiaram a Deus,
que havia ordenado que Neemias fizesse a obra. Mas veja bem o que Neemias falou no versículo 6. Assim, reconstruímos a muralha, em toda a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por quê? Porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. E esse ânimo veio depois de Neemias ter orado ao Senhor. Quantas vezes, querido, quantas vezes você não sentiu-se desanimado de vir à casa do Senhor? Quantas vezes, amado, você que tem um cargo de liderança qualquer, você não sentiu desanimado por causa de circunstâncias externas e que infelizmente alcançaram o seu interior? Quantas vezes você não sentiu aí aborrecido, abatido, chateado, mas você se esforçou, você veio na reunião de oração, você veio na igreja e de repente então você ouviu uma pregação, uma mensagem que alcançou o teu coração e renovou as suas forças, restabeleceu a sua energia. Amém? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Está entendendo o que estou dizendo? Nunca aconteceu isso com você? Nem sei porquê, mas hoje eu não vou na casa do Senhor. Qual é o lugar melhor do que estar na casa do Senhor? Fala para mim. Diga para mim. Até o salmista disse: eu me alegrei quando me convidaram. Opa, vamos na casa do Senhor. Ele se alegrou. Se alegrou. Você pode encontrar alegria em muitos locais, em muitos lugares. Se esta alegria estiver sendo produzida pelo Espírito Santo, ou esta alegria poderá estar sendo produzida não pelo Espírito Santo, mas por um querer próprio, um desejo próprio. Mas na casa do Senhor é bem melhor. Na casa do Senhor é melhor. Amém? Glória a Deus. Então, ele diz que ele levantou as muralhas, irmão Ricardo, até a metade. Faltava dali para cima ainda. Dali para cima. E por que ele chegou à metade? Porque o líder não desanimou. O líder não desanimou. O líder não entregou os pontos. O líder continuou à frente. À frente. O líder não estava escondido, o líder não estava afastado, o líder não estava dizendo faça você, faça você, faça você, e ele não estava fazendo. Ele estava na frente porque ele é quem tinha a visão. Ele tinha a visão e ele estava na frente. Então eles animados, porque o ânimo do líder estava passando para os demais. Então eles levantaram até o meio. Mas aí então já, os inimigos já... Não. Irmãos, a primeira coisa que levou a chegar até ao meio foi que eles trabalharam. Eles trabalharam, aquilo não apareceu sozinho. Não apareceu sozinho, eles trabalharam. Um conjunto de pessoas trabalharam. Agora veja bem, o povo trabalhou com ânimo. E no versículo de número 15 fala o quê? Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Cada um a sua obra. No outro versículo fala assim: cada um à frente de sua casa, cada um à sua obra,
Né? Olha, veja bem uma coisa, amado, veja bem. Olha o meu corpo aqui. Se eu pegar a minha mão e colocar no meu nariz, se ela tivesse no meu nariz, seria uma coisa totalmente fora do contexto, fora. Então, cada um no seu devido lugar, cada um tem o que construir, cada um tem o que fazer, cada membro no meu corpo tem o que fazer, tem a sua ação, e um não pode estar no lugar do outro, cada um direcionado, e cada um há algo a cumprir, há algo a fazer, há algo a realizar. Cada um. Você está aí? Pois bem. Então não deixe o seu lugar. Você está aí? Pois bem, então não abandone o teu lugar. Você está ali? Pois bem, não abandone o teu lugar. Você está aí? Tá? Pois bem, não abandone o teu lugar. Não abandone o teu posto. Não abandone. Não abandone. Não deixe o seu posto, porque você está ali com um propósito, com um objetivo. E o objetivo é tapar as brechas. Com o seu trabalho, por mais simples e humilde que pareça, tem alguma coisa a ser feita. Tem alguma coisa a ser feita. Com o trabalho dos irmãos que estão aqui, que estão louvando ao Senhor, às vezes eu fico pensando, irmão, como Satanás detesta esses irmãos que tocam e louvam ao Senhor. Porque ele é que gostaria de arrancar esse pessoal daqui e levá-los para a noite, para que eles fossem tocar em barzinho, fossem tocar ali, fossem tocar aqui, fossem tocar acolá, para engrandecer, fora de Deus, engrandecer o que for. Fora do Senhor, desviar o foco de Deus. Então, eu vejo esses amados irmãos aqui como pessoas assim, preciosas diante de Deus, e que tem algo que foi colocado pelo próprio Deus para a vida deles, de engrandecê-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo. E com certeza, olha, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Você fica desanimado por porcaria, tá bom? Por coisa à toa, tá bom? Por coisa à toa. Você perde o rumo por coisa boba, por coisa à toa. Parece que você não sabe o valor que o Senhor Deus pagou pela tua vida. E você fica esmorecendo, fica se aborrecendo, fica desanimado com coisa tranqueira, coisa que não... Fica sentindo aí não sei o quê, permitindo que coisas venham na tua cabeça e desviem você do foco que Deus deu para você. Ora, faça-me um favor, irmão, misericórdia. Vigia a tua vida, vigia os teus sentimentos, vigia os teus querer, vigia isso aí, irmão. Porque somente uma criança que não sabe discernir as coisas, trocaria R$1 milhão por um picolé. Somente uma criança. E assim nós agimos como criança. Já é época de você ser mestre e você ainda continua com criancice. Continua com criancice. Como diz lá em Hebreus, já era para você ser mestre, já era para você estar educando, já era para você estar ensinando, já era para você estar orientando as pessoas, e você continua ainda com meninice, trocando o valioso por ilusões, trocando o precioso, a salvação que o Senhor Deus nos deu em Cristo Jesus, pela vida dele, pelo sangue dele, e você troca por coisas banais.
Porque você valor igual uma criança, valoriza muito mais do que não tem valor e despreza aquilo que tem valor eterno. Então, eles estavam trabalhando, cada um trabalhou no seu devido lugar. Por isso que ficou completa até a metade. Não tinha, irmão, brecha mais nenhuma até metade. Não havia mais brecha, porque cada um tapou onde devia ser tapado, onde tinha sua responsabilidade para tapar. Cada um. Eu não sei porque vocês estão quietos. Por que vocês estão quietos? Sabe o que eles fizeram, irmão? No versículo 21 fala assim, que eles trabalharam de dia e de noite, a obra é árdua. A obra não é fácil, irmão, não é fácil. A obra é árdua, a obra não é simples, a obra não é fácil, mas a obra tem que ser feita. E foi a igreja incumbida de fazer esta obra. Eu, você, cada um de nós, cada um que faz parte, que é membro do corpo de Cristo, que tem a sua função, porque ninguém pode ocupar um membro não pode ocupar o corpo se não tiver função nenhuma. Ora, qual é membro no meu corpo que não tem função? Até a unha do dedinho lá embaixo, uma coisa insignificante, até ela tem o seu valor. E está ali porque ela tem uma função. Está ali porque tem uma função. Não é assim? Não é? Não é? Cada coisa, você tem, eu tenho que cortar a minha unha, né? Que ela vai crescendo, mas ela tem a função dela, né? Tem a função dela. Tem a função. Então, a primeira coisa aqui que eles fizeram foi trabalhar arduamente, porque ele já tinha orado lá do princípio, mas em meio ao trabalho tem que perseverar em oração. Em meio ao trabalho tem que perseverar em oração. No versículo de número 4, né, que nós já lemos, ele levantou a voz ao Senhor em oração. E no versículo de número 9, diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Por que ele fez assim? Porque ele tinha ouvido notícia que os inimigos iriam tentar à noite invadir, destruir tudo que foi construído. Sabe o que Pedro fala? Que tem alguém que está ao nosso derredor, bramando, está ao nosso redor, bramando como um leão, ávido por presa. E nós precisamos orar, irmão. Crente que não ora, ele nem tem oposição de Satanás, nem tem, porque ele é nada. Ele não oferece perigo nenhum perigo para o inimigo, nenhum. Sabe o que é? Não oferece nenhum inimigo, não oferece nenhum perigo, nada. Não oferece. Então, nós somos chamados, irmãos, para trabalhar, somos chamados para orar. Nós temos que aprender a orar, porque na hora que aprendermos a orar como Neemias orava, você vai ver qual é o efeito que vai ter no mundo espiritual. Você vai ver quantas coisas irão surgir com o intuito de barrar a sua caminhada. Porque quando você não ora, você não progride espiritualmente.
você não desenvolve espiritualmente. Porque a oração não é para Deus fazer o que nós queremos. A oração é para nós entrarmos no querer de Deus. E é por isso que muitas pessoas fogem da oração. Porque eles querem servir a Deus, mas não querem que Deus tome conta por completo dele. Querem servir a Deus, mas querem estabelecer os seus próprios rumos, as suas próprias trajetórias. Então eles não oram muito, porque a oração traz quebrantamento no nosso coração e, consequentemente, nós vamos ouvir a voz do Senhor e nós iremos entrar no querer de Deus. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua. O quê? Seja feito o quê? Venha a nós o vosso reino e... De jeito nenhum. Desse jeito aí? Desse jeito aí? Venha a nós o vosso reino e... Você tem certeza? Tem certeza? Venha a nós o vosso reino e... Assim na... Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa, irmão, nós precisamos trabalhar, precisamos orar, nós precisamos também o quê? Vigiar. Podemos inverter a ordem. Estou falando assim porque foi a sequência na vida de Jeremias, de Neemias. Porque desde o princípio ele orou. E ele orou também em meio aos acontecimentos, ele continuou orando. E ele colocou também, como nós lemos aqui no versículo de número 9, ele colocou vigias. Vigia. Amados, a Bíblia fala que nós devemos orar e também vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Nós não podemos nos dar por pessoas assim, sem discernimento ou inocentes. Às vezes nós não levamos em conta que nós temos da parte de Deus algo tão precioso, tão importante, tão precioso, tão importante, e às vezes, devido às nossas atitudes, parece que não é importante para nós. Às vezes nós deixamos de vigiar. Guarda o que tens. Para quê? Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém roube o quê? O quê? Então você tem uma coroa. Você tem uma coroa. E às vezes você não se dá conta disso. Que temos uma coroa. Uma coroa. Uma coroa que nos dá uma posição na presença de Deus. Não que, pelo amor de Deus, assim, desejamos, queremos ser ou ter alguma coisa, mas é o que a Bíblia confirma, é o que a Bíblia diz, para nós guardarmos o que nós temos, que nós temos alguma coisa, e essa coisa tem que ser guardada, tem que ser vigiada. Por quê? Porque ela tem um imenso valor. Se não tivesse valor nenhum, você não guarda aquilo que tanto faz como tanto fez, tem valor nenhum. Você não faz isso.
Aquilo que tem valor, você protege, você guarda. Você protege, você guarda. Tem valor. Então, o Senhor está dizendo para nós que nós devemos vigiar para que ninguém roube nós aquilo de mais precioso que nós temos, que não é o nosso ministério, que não é absolutamente nada adquirido aqui. Aquilo que nós temos que veio do céu, veio do céu, veio do céu. Essa coroa veio do céu. É a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. E nós devemos, então, como bons cristãos, como bom crente, saber o valor que tem isso, sabendo o valor que tem isso, nós vamos guardar, nós vamos proteger, nós vamos permanecer naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos entregou. Amém? Então fala para o teu irmão assim, guarda o que você tem, hein? Fala para ele aí. Guarda o que você tem. Irmão, nós fazendo essas três coisas, nós vamos ter o que está escrito no versículo de número 20. O que é que está escrito aqui no versículo de número 20? Está escrito assim: no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Amém? O nosso Deus lutará por nós. É lógico que aqui, amado, que Neemias, ele tinha alguém do lado dele que tinha uma trombeta, e ele iria ordenar essa pessoa a tocar, e a trombeta tinha um som que as pessoas conheciam. Você que serviu o exército, você sabe, você aprendeu que o corneteiro tocava a corneta para o rancho, tocava para a ordem unida, tocava para se reunir, nem lembro mais as coisas lá, né? Cada toque que ele tinha, tinha um significado. Então Neemias tinha um corneteiro do lado dele, né? E esse corneteiro era aquele que iria tocar a trombeta, e todos iriam saber o toque da trombeta. Esse toque de trombeta é para nós nos unirmos, para nós nos ajuntarmos, para nós estarmos perto. Logicamente que eu não tenho um corneteiro aqui do meu lado, mas nós hoje somos o corneteiro de Deus, e nós estamos cornetando a você a palavra do Senhor. Estamos entregando para você a palavra do Senhor, estamos anunciando para você a palavra do Senhor. Estamos comunicando para você a palavra do Senhor. E você é que vai saber se deve se juntar a nós ou não, ou se deve se distanciar de nós ou não. Você que vai saber, você que vai tomar a decisão. Mas o toque da trombeta, o toque da pregação é para se unir. É para estar junto, é para estar perto. Esse é o toque da trombeta, a palavra de Deus. Então, três coisas para nós termos vitória na nossa vida: orar, trabalhar e... Vamos de novo? Vamos de novo? A gente pode fazer melhor. Vamos de novo? O Tigrinho ainda não ficou bom não, sabia? Não gostei não. Eu acho assim que orar, trabalhar e vigiar. Amém? Glória a Deus. Porque orar, trabalhar, já está dizendo o que vai ser, filho. Já está dizendo o que vai ser.
Zé Zalazão, o que é? É... Só ele vai falar as três coisas. Primeiro, aê, glória a Deus. Amém, amados? Bendito seja Deus. Ó, eu prego assim, eu chamo a sua atenção, porque eu percebo algumas atitudes na igreja, algumas reações na igreja, sabe? E que às vezes é necessário a gente dar uma... Sabe? Sabe quando a pessoa leva a pessoa sofre uma parada, né? E massagem no coração dela, às vezes a gente tem que massagear com a palavra de Deus para despertar. Amém, irmãos? Para despertar. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, por favor. O eterno e conhecedor de tudo sempre nos dá a receita, orientação certa, e se obedecermos, a vitória nos é garantida.